O jejum é o meio de alcançarmos espiritualmente a purificação interior. Olá, meus amados irmãos, chegando aqui com mais um Santo Evangelho, nesse 19 de fevereiro de 2021. Ouçamos com atenção o que Mateus nos diz no Santo Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 9, versículos 14 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os convidados do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas santas palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados, ilumine nossas vidas e fortaleça-nos na fé em Cristo Jesus. Amém. Tá aí, meus amados irmãos, aqui mais uma passagem tão bonita desse Santo Evangelho, onde os discípulos de João Batista questionaram Jesus por eles jejuarem com os fariseus e os discípulos de Jesus não. Jesus respondeu-lhe que não podia os convidados do noivo estarem de lutos enquanto o noivo estavam com eles. Que dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, aí sim eles jejuarão. Bem, o que Jesus quis dizer com isso? Quem é o noivo? O personagem noivo. Quem é o personagem? É Jesus. Quem são os convidados? Os discípulos de Jesus. Jesus quis dizer com isso que os convidados, ou seja, que os discípulos deles não podiam jejuar porque eles tinham uma missão a cumprir. E eles precisavam estar fisicamente bem, ou seja, bem alimentados, para que eles pudessem cumprir aquela missão dada por Jesus, que eles assumiram perante a Jesus, que era de seguir Jesus e pregar o Evangelho. Então eles precisavam ter condições físicas. E como é que nós adquirimos condições físicas? Bem alimentado. Uma pessoa desnutrida, vocês sabem os problemas, a gente fica fraco. Então, é preciso que nós estejamos bem alimentados, foi o que Jesus quis dizer. Não podeis os convidados estar de luto enquanto o noivo estão com eles. Jesus quis dizer que eles não podiam jejuar enquanto Jesus estava com eles, porque daí eles ficariam fracos, não teriam condição de fazer as árduas caminhadas por lugares desertos para fazer a pregação do Santo Evangelho. A exemplo de nós, nos dias de hoje, nós também temos essa mesma missão. A tradução disso aqui é que nós precisamos estar alimentados espiritualmente na fé em Cristo Jesus. Esse é o lema do jejum, abster-se da alimentação para a purificação espiritual. E não a gente se jejuar porque eu quero ficar mais bonito, eu estou gordinho, quero emagrecer, e assim por diante, que são tantos jejuns que se faz aí, mas a finalidade não é da busca da purificação espiritual, e sim com outras finalidades. Esta é a grande verdade. E Jesus fez ali aquela observação e disse a eles que não podia os convidados do noivo, né,
ficarem de luto enquanto o noivo estava com ele, que o noivo era Jesus. E os convidados, os discípulos, eles precisavam, não podiam fazer jejum, eles precisavam estar bem fisicamente, bem alimentados, porque a missão deles era difícil. E aí quando Jesus disse que dias virão em que o noivo seria tirado do meio deles, aí sim eles teriam que jejuar. Por quê? Porque Jesus já teria cumprido aquele tempo que foi profetizado, determinado lá na Sagrada Escritura, que tudo aquilo que deveria acontecer, e aí, no tempo oportuno, haveria de acontecer a crucificação, no terceiro dia ele ressuscitar, e nesse período os discípulos ficariam sem o noivo que vencer Jesus. E nós, para jejuar, nós temos que jejuar para purificar a nossa alma, purificar o nosso espírito, e não para fins de beleza, outras coisas, né? Agora, jejuar não é fácil. Vocês se lembram, em outras passagens evangélicas, quando Jesus, o próprio Jesus, jejuou durante 40 dias. Ele ficou fraquíssimo, fraquíssimo mesmo. E foi aí que o inimigo se aproveitou da fraqueza de Jesus e se aproximou e tentou seduzir Jesus de todas as formas. Mas como Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus, e o Espírito Santo fortaleceu Jesus, porque ele jejuava, estava fisicamente muito abatido, muito fraco, ainda assim o encardido não teve poder sobre ele. E ele resistiu a todas as tentações do encardido. Numa delas ele disse que não só de pão vive o homem, e sim da palavra que provém de Deus. Meus amados irmãos, é um grande exemplo para nós. Nós estamos na quaresma. Quaresma é tempo de oração, devoção, tempo de conversão, tempo de arrancarmos de dentro de nós todas as impurezas, todas as malícias, todas as coisas mundanas, tudo aquilo que é pecado, fazer uma limpeza total em nossos corações. É um excelente tempo a quaresma e nos converter em Cristo Jesus. Que só nos convertendo em Cristo Jesus, amando-o e assumindo a nossa cruz, conforme foi a palavra de ontem, cada um de nós aceitando Jesus e aceitando a nossa cruz do dia a dia e pedindo fé e confiança em Jesus Cristo, é que nós venceremos essa batalha. E certamente com essas coisas maravilhosas que Jesus nos propõe, nós ganharemos a salvação, aceitando nossa cruz com fé, com amor, com dignidade, aumentando nossa fé, purificando nossa alma, nosso espírito. Assim ganharemos a salvação. Caríssimos e amados irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Um grande abraço e um santo e maravilhoso dia para todos vocês, e até breve.